Quando divulguei pela primeira vez os resultados dos meus cálculos, houve ceticismo. Pela definição deles, buracos negros não deveriam emitir coisa alguma. Hawking provou que se por um lado a gravidade suga a partícula negativa, a mecânica quântica permite que a partícula positiva escape. As duas teorias podem trabalhar juntas. Foi o mais próximo que alguém chegou de uma teoria do tudo. Mas tudo isso é teórico. Nunca ninguém chegou a ver provas de um buraco negro. E então, em 1971, um cientista nadal observa uma coisa no espaço que emite poderosos sinais de raio-x. Aquilo parece ser o núcleo de uma estrela em colapso. Cosmologistas no mundo todo se perguntam se poderia ser um buraco negro. Ele é conhecido como Cygnus X1. Stephen Hawking, em especial, fica entusiasmado. Ele faz uma aposta incomum com o físico Kip Thorne, seu colega. Esta é minha aposta com Stephen. Considerando que Stephen Hawking investiu tanto em buracos negros e deseja uma pólice de seguro, e considerando que Kip Thorne gosta de viver perigosamente, Stephen Hawking aposta um ano de assinatura da revista Penthouse que Cygnus X1 não contém um buraco negro. Isso foi assinado em 1974. Tenho estudado muitos buracos negros e teria sido uma perda de tempo se eles não existissem. Mas ao menos eu teria o consolo de ganhar minha aposta. Cientistas acreditam que no passado, Cygnus X1 teve 40 vezes a massa do nosso Sol. Os dados mostram que hoje ele encolheu, chegando a ter apenas 5 vezes a massa, mas seu empuxo gravitacional é enorme. Só pode ser um buraco negro. Foi uma alegria pensar que essas coisas que estudamos estão realmente aí fora. E Kip Thorne ganha sua aposta. Ganhei uma assinatura de um ano da revista Penthouse. Você precisa se lembrar que isso foi nos anos 70. Isso poderia não ser politicamente correto hoje. As teorias de Stephen Hawking se baseiam na existência de buracos negros. Cygnus X1 finalmente prova que eles realmente existem. Stephen Hawking está em uma busca para reunir dois lados opostos da ciência moderna: a relatividade geral e a mecânica quântica. Se ele conseguir isso, ele terá a teoria do tudo. Uma equação que poderia revelar o plano fundamental do universo, poderia até mesmo explicar como ele surgiu. Para encontrá-la, Hawking precisa recriar uma explosão que ocorreu 14 bilhões de anos atrás. O Big Bang. Mas como? Seu ponto de partida é uma previsão surpreendente. Buracos negros explodem. E de uma maneira que os torna muito semelhantes ao Big Bang. Portanto, essa é a pergunta de Hawking. Poderia alguma coisa sair do buraco negro quando ele explode? Se ele é semelhante ao Big Bang, será que ele liberaria uma ebulição de alta energia de partículas como no início do universo? Compreender como os buracos negros criam partículas irá levar a uma compreensão semelhante de como o Big Bang criou tudo no universo. Poderia ser uma mini versão do momento da criação. Mas tudo isso é teórico. Ninguém sabe se buracos negros realmente explodem. Agora, pela primeira vez, talvez possamos realmente ver isso acontecer. Em 11 de junho de 2008, a NASA lança um telescópio de última geração chamado Fermi. O telescópio irá pesquisar a vasta extensão do espaço à procura de um minúsculo buraco negro. Steve Ritz é o cientista que dirige o projeto. Estamos procurando um objeto minúsculo, um objeto microscópico menor do que um único próton. O centro de um núcleo. E ainda assim, ele está aparentemente brilhando como um dos objetos mais brilhantes em todo o céu.
Mas a busca por esses buracos negros feita por Fermi não é algo fácil. Há uma enxurrada de raios gama oriundos de estrelas explodindo que poderiam mascarar um buraco negro que está explodindo. Então, todo o céu seria assim se tivéssemos olhos de raio gama. Esperamos ver o buraco negro no fim de sua existência explodindo. E isso poderia acontecer realmente em qualquer parte dessa imagem. E por isso é incrivelmente interessante, porque uma daquelas contribuições poderia ser os buracos negros primordiais, produzindo radiação Hawking. A equipe de Ritz continua a busca por uma explosão de buraco negro provocada pela radiação Hawking. Esses acontecimentos são raros, mas valem a pena, e por isso a busca prossegue. Enquanto Fermi busca pistas quanto à origem do universo, Hawking desvendou um mistério que poderia levá-lo para outros rumos em sua busca por uma teoria do tudo. No momento seguinte ao Big Bang, algo estranho acontece com a gravidade. Por alguma razão, seu mecanismo subitamente muda e ela fica mais fraca. Isso é crucial para a nossa existência hoje. Na verdade, a gravidade é a força menos compreendida na natureza. Ela é muito mais fraca do que as demais forças. Por exemplo, consideremos o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é a força que rasga nossos céus em tempestades violentas. Ele também reúne átomos em tudo o que vemos ao nosso redor. No momento do Big Bang, os cientistas acreditam que eletromagnetismo e gravidade tenham a mesma força. À medida que o universo se expande, a gravidade fica dramaticamente mais fraca. Sean Carroll é um cosmologista que estuda a gravidade no momento do Big Bang. A gravidade é uma coisa que percebemos todos os dias. Deixamos cair coisas. Temos que trabalhar contra a gravidade para subir um lance de escada ou para nos movimentarmos. Ela nos parece uma força importante e poderosa em nossa vida. Portanto, o enigma é que, na verdade, a gravidade não é realmente tão forte quanto imaginamos. Posso pegar uma coisa realmente muito pequena, como um molho de chaves, e se a deixar cair, elas poderão esmagar alguma coisa lá embaixo. No entanto, uma coisa tão pequena quanto a estima pode ser mais poderoso do que a gravidade, simplesmente porque as forças elétricas e magnéticas aqui são intrinsecamente mais potentes. Um minúsculo ímã é capaz de superar a força gravitacional exercida por todo o planeta Terra. Ninguém sabe porque depois do Big Bang o mecanismo da gravidade mudou e ela ficou mais fraca. A teoria do tudo de Hawking deve revelar a engrenagem interna do universo, mas não consegue explicar isso. Alguma coisa está errada com o projeto. Ele começa a trabalhar para desvendar o mistério. Agora, ele tem os maiores cientistas dessa área trabalhando com ele. Mas somente alguns membros desse círculo conseguem compreender seu discurso. Ele precisa ditar meticulosamente seus trabalhos científicos. O trabalho é longo, mas ele está conseguindo ir em frente. Sua família se preocupa com o fato de que ele esteja se esforçando demais. Sempre houve esse terrível medo. Sempre que alguma coisa de errado acontecia, quando ele começava a sufocar ou a tossir ou se pegava uma infecção, parecia que havia chegado a hora. Não sabíamos o que aconteceria depois. E então, em 1985, em uma viagem a Genebra, Suíça, ocorre uma tragédia. Aos 44 anos, Hawking pega uma pneumonia. Uma traqueotomia de emergência salva a sua vida, mas rompe suas cordas vocais. Sem conseguir se comunicar, totalmente afastado do mundo, Hawking mergulha em seu próprio buraco negro. A mais de 9.500 quilômetros de distância em Lancaster, Califórnia, Walt Walters, projetista de software de fala, recebe um chamado urgente de um amigo sobre um novo cliente.
Ele mencionou que era um físico, professor em Cambridge. Eu disse, está parecendo ser Stephen Hawking. E ele disse, não tenho permissão para dizer quem é. Eu disse, se for ele, vou doar o que quer que ele precise. Hawking consegue fazer movimentos leves com seus dedos e, portanto, consegue usar uma chave. Walters projeta um sistema engenhoso que ajuda a prever as palavras que Hawking irá usar. Eu escolhi a letra B e vou escolher a palavra black em inglês aqui. No caso de Stephen, a palavra black quase sempre será seguida da palavra em inglês hole. Se eu quiser dizer isso, eu posso simplesmente escolher o comando de fala aqui. Radiação de buraco negro. Walters envia a máquina para Hawking e nasce a voz que conhecemos hoje. Gosto da minha voz atual, embora ela tenha um sotaque americano. Hawking volta para Cambridge e a cada clique ele prossegue com seu trabalho. Ele emprega uma equipe de alunos para ajudá-lo nos cálculos. Ele teve outra chance de desvendar a teoria do tudo e está mais determinado do que nunca. Há 3 décadas, Stephen Hawking tenta descobrir a teoria do tudo. Um poderoso conjunto de leis que rege todo o universo, desde a menor das partículas até a maior das galáxias. Esse tem sido o santo graal da física teórica há mais de um século. Hawking estabelece meticulosamente as bases para essa teoria, mas ele pode ser vencido na reta final por uma teoria radicalmente nova, a teoria das cordas. Um de seus criadores é o físico Michael Green. Ela representa uma mudança tão profunda em nossa maneira de pensar o universo, tanto em relação à menor das coisas quanto às muito maiores. E ela deve ter todo tipo de repercussão. A teoria das cordas poderia ser até mesmo uma candidata à teoria do tudo. Ela unifica todas as coisas no universo, desde os átomos até as estrelas, planetas e pessoas. Pois são todos feitos a partir de um elemento, cordas. Cordas são os blocos de construção de tudo ao nosso redor. Todo o universo é uma gigantesca malha feita dessas cordas em vibração. Todos somos feitos de cordas e estamos nos movendo em um espaço-tempo de cordas, e tudo é formado fundamentalmente por cordas. Para se descrever corretamente nosso universo usando-se a teoria das cordas, algo incrível é necessário. O mundo ao nosso redor é feito de 3 dimensões espaciais: largura, altura e comprimento. Entretanto, Green e seus colegas acham que, na verdade, estamos rodeados por pelo menos 9 dimensões. Isso pode parecer ficção científica, mas Green suspeita que essas dimensões extras estejam ocultas de nossa visão. Sem dúvida, como não vemos tais dimensões extras em nosso dia a dia, elas devem, de alguma forma, ser muito pequenas e não diretamente observáveis. Em sua teoria, Green contou com a colaboração do físico da Caltech, John Schwartz. Temos a percepção de viver neste mundo tridimensional, ainda que possam existir, de fato, mais dimensões. Mas como poderia haver dimensões que não percebemos? Esta é uma linha, um objeto de uma dimensão. Mas se o virarmos e olharmos dentro dele, vemos que, na verdade, trata-se de uma folha de papel enrolada, que é um mundo tridimensional. Podemos ver que há um lado de dentro, e se pusermos uma formiga aqui, ela pode dar a volta em 3 direções. Portanto, a formiga o vê como um mundo tridimensional. As dimensões extras se revelam se você for pequeno o bastante para vê-las, assim como essa formiga. Schwartz acredita que essas dimensões extras estejam enroladas umas às outras. Enroladas em minúsculos nós tão pequenos que não conseguimos vê-los. Mas o fato de não os vermos não significa que eles não exerçam um profundo impacto sobre o universo em que vivemos. Schwartz e Green acreditam que essas dimensões extras explicam por que a gravidade é tão fraca. Eles acreditam que no momento do Big Bang a gravidade foi forte, mas então o universo se expandiu.
A gravidade se espalhou nas dimensões extras, enfraquecendo-se. Essa explicação elimina o último obstáculo para a teoria do tudo. Façamos uma analogia em que a gravidade seja como a música. Quando estou perto dela, ela é alta, e à medida que me afasto, ela fica mais baixa. A música se dispersa em diferentes direções e, ao fazer isso, ela fica mais baixa. Aqui a música é praticamente inaudível, e isso porque ela se espalhou pelo espaço. Agora imaginem que em vez de música estejamos falando de gravidade. E imaginem que existam dimensões extras no espaço nas quais a gravidade possa se espalhar ainda mais. O maior número de dimensões no espaço significa mais direções para onde se espalhar. Isso, por sua vez, torna a gravidade ainda mais fraca. A teoria das cordas explica como o universo que vemos hoje existe. Depois do Big Bang, à medida que o universo se expande, a gravidade se espalha através dessas minúsculas dimensões extras e fica mais fraca. O fato de a gravidade ficar mais fraca é o que impede que o universo entre em colapso. É a peça que faltava na busca de Stephen Hawking para a teoria do tudo. Ele reconhece que a teoria das cordas de Green seja o melhor candidato para explicar como o universo teve origem. A relação de Stephen Hawking com a teoria das cordas é bastante intrigante. Acho que ele é um grande admirador, mas não necessariamente um partidário dela. Na verdade, as ideias dele tiveram uma profunda influência sobre muitas coisas que aconteceram na teoria das cordas. E com um pouco de sorte, essa teoria também teve alguma influência sobre as ideias dele. Acreditamos que exista uma teoria fundamental que descreva dimensões que estão enroladas umas nas outras e que são muito pequenas para serem percebidas. No entanto, essas dimensões ocultas afetam quantidades físicas, como a gravidade. O problema é que nada disso já chegou a ser comprovado. A teoria de cordas e as dimensões extras existem somente no papel. Assim como muitas das próprias descobertas de Hawking, não há provas. Mas isso pode estar prestes a mudar. E os primeiros momentos do universo poderiam logo ser revelados. Esse é o laboratório do CERN, em Genebra, Suíça, onde está o grande colisor de hadrons. O maior experimento já construído. Nas profundezas do solo, cientistas estão tentando recriar as condições que existiram logo depois do Big Bang para revelar como surgiu tudo que há ao nosso redor. Cientistas irão buscar pistas sobre o que acontece no ambiente de alta energia, como que se seguiu ao momento da criação. É o momento pelo qual Stephen Hawking esperava. Cientistas irão disparar partículas subatômicas em direções opostas. As partículas irão viajar por mais de 27 quilômetros, acelerando próximas da velocidade da luz. E então elas irão se chocar umas contra as outras com uma força trilhões de vezes mais poderosa do que dinamite. Essa colisão de alta energia irá produzir partículas semelhantes àquelas presentes no momento que se seguiu ao Big Bang. Isso deve revelar os ingredientes básicos do universo e, possivelmente, a receita por trás deles. O grande colisor de hadrons irá nos levar tão próximos quanto seja humanamente possível do momento da criação. E de uma maneira incrível, e de uma só vez, ele poderia provar que tanto a teoria de cordas quanto Stephen Hawking estão corretos. Essa teoria prevê que estejamos rodeados por minúsculas dimensões extras. Essas dimensões extras aprisionam a gravidade. Se isso for verdade, partículas colidindo em uma pequena região poderiam estar sujeitas a uma gravidade ultra forte. Isso poderia fazer com que matéria entre em colapso. Poderiam estar sujeitas a uma gravidade ultra forte.
Isso poderia fazer com que matéria entre em colapso, levando a um mini buraco negro. Exatamente como Hawking prevê. Portanto, ao contrário de uma máquina de Big Bang, o colisor poderia se tornar uma fábrica de buraco negro. Na verdade, o buraco negro pode crescer, porque com o passar do tempo ele irá puxar material para dentro de si. Ele pode apanhar moléculas na atmosfera. Portanto, sua massa irá aumentar. Eu não faço ideia do que irá realmente acontecer nesse caso. Mas isso significa que a experiência precisa realmente ser bem controlada. Pesquisadores estimam que seja teoricamente possível criar mini buracos negros na base de 1 por segundo. Algumas pessoas temem que bastaria um buraco negro para engolir o planeta Terra. É uma ideia apavorante. No entanto, os cientistas no CERN estão apostando em Stephen Hawking. Hawking prevê que pequenos buracos negros irão evaporar. Eles devem queimar quase instantaneamente, brilhando como uma árvore de Natal. Eles vão produzir pequenos buracos negros que irão então irradiar e depois desintegrar-se e desaparecer, como o que foi previsto por Stephen Hawking muitos anos atrás. E isso seria sem dúvida emocionante. Se realmente surgirem buracos negros, isso irá revelar o segredo, o motivo de a gravidade ficar mais fraca depois do Big Bang. Minúsculas dimensões extras no espaço. Se eles encontrarem provas de dimensões extras, isso seria totalmente espantoso, seria extraordinário, porque teríamos finalmente descoberto que o espaço tem mais de 3 dimensões, o que é fundamental. Um problema na complexa máquina atrasa o grande início até o final de 2009. Mesmo então, devem ser necessários anos para a verificação dos dados, em busca de provas de dimensões extras e de minúsculos buracos negros. Depois de buscar por uma teoria do tudo durante quase meio século, Hawking quer desesperadamente viver para ver o ponto alto do trabalho de sua vida. Portanto, mais uma vez ele enfrenta uma batalha contra o tempo. Há espaço para otimismo cauteloso. Que possamos estar agora próximos do fim da busca pela maior lei da natureza, embora muito mais trabalho seja necessário. Mas Stephen Hawking não tem condições de esperar os resultados. Ele está tomando a dianteira e trabalhando em um aperfeiçoamento da própria teoria do Big Bang. Se o Big Bang aconteceu uma vez, poderia vir a acontecer novamente? E mais uma? E